Olá, semideuses e semideusas, eu sou Maíra Laís e sejam bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês já devem ter percebido pela camisa, não que seja a primeira vez que eu gravo com essa camisa, nós vamos falar sobre ele, o acampamento Júpiter, mais conhecido como acampamento romano, porque nós não precisamos que Zeus fique com o ego ainda maior. Esse vídeo ele vai ter menos informações se comparado ao acampamento meio-sangue. Por quê? O acampamento meio-sangue tem tipo mais de 5 livros falando sobre ele. Fora as profecias de Apolo e tipo também Herói Perdido, que fala bastante sobre o acampamento meio-sangue. Enquanto o acampamento Júpiter, praticamente o único livro que fala realmente sobre ele é O Filho de Netuno. Então não estranhem, tipo, porque obviamente vai ter menos informações. Antigamente, muitos anos atrás, o acampamento grego e o acampamento romano sabiam da existência um do outro. Mas, após uma briga que provocou uma guerra sangrenta entre os dois acampamentos e que acabou ocasionando na Guerra Civil Americana, Quiron, que é o diretor de atividades do acampamento Meio-Sangue, e Lupa, que é meio que a diretora de atividades do acampamento Júpiter, decidiram, junto com os deuses, que eles iriam separar o acampamento, e os deuses formaram uma névoa tão espessa que era como se para os gregos, era como se o acampamento romano não existisse, e para os romanos era como se o acampamento grego não existisse. Então, eles agiam juntos, em união, sem perceber. Por exemplo, na Guerra de Cronos, que Perse cuidou de Nova York, matando Cronos lá com a ajuda do Luke e tal, na Batalha de Nova York, enquanto o Jason destruía o Monte Atris lá mesmo em São Francisco. E pra vocês terem uma ideia, falaram pro Percy e pro acampamento grego que depois da batalha o Monte Atris simplesmente tinha desmoronado. E provavelmente, tipo, não fala exatamente, mas provavelmente falaram pro Jason e pro acampamento Júpiter que depois que eles tinham destruído o Monte Atris, o Cronos simplesmente tinha desaparecido. O acampamento Júpiter fica em Oakland Hills, no túnel Caldecott, em São Francisco. A primeira aparição dele é em Filho de Netuno, quando Perse encontra o acampamento romano. O acampamento romano é cercado pelo rio Tibre e ele fica ao lado da Nova Roma. Agora vamos falar sobre Lupa. Enquanto no acampamento grego, os sátiros que trazem os meio-sangues, a Lupa encontra os meio-sangues romanos, meio que treina ele e faz eles passarem por diversas provações até que eles estejam prontos para ingressar no acampamento. Para os romanos e para a Lupa, se você não tá pronto para isso, você vai morrer. Então, tipo, o mais forte sobrevive. Os romanos, eles são mais disciplinados que os gregos, menos acolhedores, com uma estrutura mais militar e organizada. E quando os campistas chegam no acampamento, eles ainda têm que passar pelo período de probátio, que esse período de probátio é quando eles estão em período de teste, tipo carteira de motorista e tal. Então você tem que provar o seu valor para você conseguir ingressar oficialmente no acampamento. E quando você sai do seu período de probátio, eles ganham uma tatuagem com o símbolo do pai ou mãe olimpiano, ou tipo, no acampamento romano não são só pai ou mãe, mas tipo legado, bisavô, avô e tal, ou seja, da descendência imortal dele, e uma linha para cada ano que eles têm no acampamento. Além disso, na tatuagem está escrito SPQR, Senatus Popsque Romano, que significa o Senado e Povo Romano, que é um significado importante para eles. Um diferencial do acampamento romano é que lá tem Nova Roma, que é uma cidade onde eles podem crescer, se reproduzir, terem filhos, netos, bisnetos, e por essa razão eles costumam sobreviver mais do que os semideuses gregos. Então, existem alguns campistas que são semideuses legados. Esses legados significam que, tipo assim, a descendência divina deles não é direta, não é pai e mãe, é tipo vô, tataravô, bisavô e tal. Um exemplo disso é o Octavian, que ele é descendente de Apolo. Além disso, o Octavian, ele é augure. Os augures, eles são os equivalentes aos oráculos, só que ao invés de fazer profecias, eles leem o futuro através de tripas. Antigamente eles usavam tripas tipo de animais vivos, só que o Octavian ele usa tripas de bichinhos de pelúcia. E sim, é tão ridículo quanto parece. Os campistas do acampamento romano usam uma camiseta roxa. Os campistas do acampamento Júpiter pertencem à 12ª Legião Fulminata.
E a 12ª Legião Fulminata é chamada assim, Fulminata é tipo relacionada a raios, porque porque o estandarte da 12ª Legião era uma águia que soltava raios, até ela ser perdida e recuperada. E dentro do acampamento romano, os líderes desse acampamento são 2 pretores que são eleitos democraticamente ou após uma batalha, são erguidos em cima dos escudos dos campistas. E os pretores atuais são Reina Ávila Ramirez Arellano e Frank Snane, sendo que a Reina, até onde a gente sabe pelos livros, já foi pretora com o Jason e o Percy. Os campistas do acampamento romano, dentro do acampamento, são separados em 5 cortes. A primeira corte é a corte dos campistas de elite, cujo só os campistas com cartas de recomendação conseguem entrar. Cada corte é regida por 2 centuriões, e um dos centuriões desta corte é o Octávio. A segunda corte também tem os melhores campistas, porém não tão bons quanto da primeira corte, e eles acabam sendo os campistas mais arrogantes. Segundo Percy Jackson, né, gente? Mas Percy é tão humilde que todo mundo acaba sendo arrogante perto dele. Um dos centuriões é o Larry. A terceira corte é a mais vazia e ela preza por campistas que gostam mais da capacidade estratégica e são mais inteligentes. E ela acaba sendo marginalizada por causa, e excluída, por mais que ela seja uma ótima corte. E um dos centuriões dela é o Hank. A quarta corte é a mais tradicional e ela preza mais pelos valores dos antigos romanos, como disciplina, uma coisa mais militar. Eles são extremamente habilidosos e acabam até sendo chatos. Eles são amiguinhos da primeira e da segunda corte, porém ainda excluídos, e eles têm que fazer as equipes normalmente com a terceira e a quinta corte. Um dos centuriões é a Leila. A quinta corte, ela teve seus tempos de glória há muito tempo atrás, até que ela foi a responsável durante uma expedição do Alasca por perder o estandarte da águia, que é a águia que eu falei antes, que solta raios. Então por esse motivo ela acabou sendo renegada e desprezada, e atualmente só os campistas que nenhuma outra corte quer que vão parar nela, e por esse motivo ela é a mais abarrotada também. Os centuriões atuais desta corte, que é a corte também que a gente tem mais visibilidade dela, porque é a corte que o Percy, a Razel e o Frank estão. Então, os centuriões atuais são Dakota e Razel. O mascote do acampamento Júpiter é um elefante chamado Hannibal. Esse elefante, ele anda por aí com uma armadura de Kevlar, e ele é utilizado nos jogos de guerra, normalmente pela terceira, quarta e quinta cortes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e seguir a gente nas redes sociais, que você pode encontrar na descrição do vídeo. E caso a gente tenha esquecido de falar alguma coisa sobre o acampamento Júpiter, deixem aqui embaixo, porque quanto mais informação melhor. E como eu disse, ele acabou sendo menos completo, porque basicamente só o filho de Netuno fala dele, então faz parte, né? Espero que algum dia a gente receba mais informações, provavelmente na série do Apollo, porque no próximo livro, se não me engano, vai ter um ataque e aí vai ter tudo. E é isso, tchau!